Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 19, versículos de 16 a 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouvi isso, o jovem foi embora cheio de tristeza porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje, ele precisa nos inquietar. Primeiro dizer que, assim como aquele que se encontrou com Jesus recebeu o impacto desse encontro, eu e você também recebemos. Jesus é preciso, meu irmão. Jesus é preciso, minha irmã. Ele vai ao nosso encontro exatamente naquilo que é fundamental em nós. Porque antes de qualquer chamado, é necessário que haja uma cura. Havia no evangelho de hoje alguém apegado aos bens materiais. Alguém escravo dos seus próprios pertences. No entanto, quem está atrelado aos bens materiais de maneira tão cruel, a ponto de se curvar diante desses bens, de deixar o lugar principal que é de Deus para os bens, este não está pronto para a missão. Não dá para Jesus dizer: vem e segue-me, sem antes dizer: vai, vende tudo, dar aos pobres, e aí sim está preparado para vir e seguir Jesus. É preciso entender isso, porque senão a gente fica com Jesus pela metade, ou fica com Jesus aparentemente, mas no íntimo estamos atrelados a outros deuses. Lembra do evangelho que diz que não dá para servir a dois senhores? Não dá para se submeter aos bens e achar que vai trabalhar para o dono de tudo, que é o Senhor da nossa vida. Só quem é capaz de perder tudo por Jesus é capaz de ganhar aquilo que é fundamental em nossas vidas. Na terra, graças e bênçãos, a felicidade de dizer: eu estou no canto certo, fazendo a coisa certa para a pessoa certa. E depois, a maior de todas as glórias, aquilo que o dinheiro não paga, que é a nossa própria salvação. Portanto, que eu e você tenhamos essa consciência que diante de Jesus não dá para ser pela metade. Que o mesmo Jesus que nos chama, ele nos alerta sobre nós mesmos, as nossas condutas, as nossas prioridades. Qual é a tua prioridade? A quem tu queres servir? E aqui o evangelho não está de maneira alguma nos dizendo que a gente não deve trabalhar e ter as coisas que são necessárias para a nossa vida ser digna. Não. O trabalho é lícito e é a operacionalização da própria vocação. Pôr em prática. Ser aquilo que Deus quer que nós sejamos para os outros e com isto ganharmos o nosso sustento. Mas isso não quer dizer que nós vamos priorizar os recursos que a própria vocação dada por Deus vai nos proporcionar. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso quer dizer para todos nós que, em primeiro lugar, devemos colocar o reino dos céus
e o mais nos será acrescentado. O Evangelho de hoje nos provoca a nos libertarmos de tantas coisas para com as quais nós somos escravos, somos dependentes, para livremente abraçarmos a missão. Eu tive, meu irmão, que deixar tantas coisas para estar onde eu estou. A vocação é exatamente isso, é a capacidade de decidir. Você é livre. Lembra a liberdade que Deus garantiu a Maria quando disse: se você quiser ser a mãe do Salvador, eu lhe convido. E ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Jesus, assim como o Pai, o nosso Deus, nunca nos obrigou a nada. Vem, segue-me, é um convite, não é imperativo, mas é uma interrogação profunda. Quer me seguir? Vem. Quer vir? Me siga. Lembra quando Jesus olhou e disse: olha, querem saber onde eu moro? Então vem comigo. Porque a vocação não nos garante nada de tranquilidade, de estabilidade. É tudo incerto aos olhos humanos. Há um plano misterioso que vai pouco a pouco. É aquela ideia, você dar um passo e Deus põe o chão para você pisar nele. É o maior ato de fé de alguém dizer sim a Jesus e segui-lo. É um pulo, é como quando eu era criança e papai ficava na calçada lá de casa e me botava na mureta, um muro pequeno, baixinho, e me botava lá de pé e eu pulava na certeza que ele ia me agarrar, me segurar e me proteger. Assim é a vocação. Não tem nada certo, mas eu quero ir porque eu sei a quem eu sirvo. Faz 21 anos, quase 22, que a gente está com o abraço da fé. Os meninos com 26 anos, no grupo de oração. E não foi nada fácil, mas se fosse preciso, a gente começava de novo. Faça isso na sua vida, meu irmão. Priorize o Senhor e o mais Ele fará. Confia nele. Dar um passo de cada vez, não de maneira irresponsável, de qualquer jeito. Há um planejamento, há um posicionamento assertivo, ético, com cuidado para conosco e para com os irmãos, mas há uma confiança, que é o lastro da caminhada. Falar desse vem e segue-me é falar de algo que inquietou o coração daquele jovem e deve nos inquietar ainda hoje. Vem e segue-me. Mas eu queria lembrar de uma palavra que parece ser dura, mas é uma flecha na alma da gente. Quando Jesus disse a alguém que falou: olha, deixa eu enterrar meu pai, depois eu vou segui-lo. Jesus diz: olha a contundência de Jesus. Deixai que os mortos enterrem seus mortos. O último ponto da minha reflexão para você e para mim mesmo, meu irmão, é dizer que esse chamamento se renova a cada dia na minha vida e na sua. E que você, assim como aquele jovem, é livre para continuar apegado aos bens, às coisas, às pessoas, ou para dizer sim e seguir. Mas há um prêmio. Se você tem dúvida, eu dou testemunho disso. Ninguém que vive a sua vocação é infeliz. Há essa garantia da felicidade. Não quer dizer que vai ser tudo fácil, mas quer dizer que você se completará
porque você vai fazer exatamente aquilo que Deus queria que você fizesse, aquilo que Deus lhe criou para fazê-lo. O abraço da fé da noite de hoje é um convite para que nós nos libertemos de tudo que nos amarra e priorizemos o Senhor que nos chama e tenhamos a coragem de segui-lo. Vou pedir a Deus duas graças para mim e para você. A primeira é que nós tenhamos a sensibilidade e generosidade para ouvir Jesus, porque Jesus é sutil, é educado, é elegante. Ele chama, mas não grita. Quem está gritando é o mundo. O inimigo é que é terrivelmente ganancioso e quer nos puxar de todas as formas. Jesus é elegante, sutil, estratégico, empreendedor, perfeito. Ele chama você em meio a tantas vozes. A voz dos seus impulsos, dos seus instintos. A voz do mercado que diz, olha, vem para cá que você vai ganhar mais dinheiro. A voz de alguém que com boa vontade, mas termina lhe atrapalhando, vai dizer, faça isso. No meio de todas essas vozes, há uma voz serena do bom pastor que diz, vem e segue. Primeira grande graça é ouvi-lo, porque o mundo rouba de nós essa oportunidade de ouvir Jesus. A gente está ouvindo muita gente, muita coisa, mas está ouvindo pouco Jesus, porque a gente ora pouco, a gente vive no funcional, a gente vive no passado ou no futuro e não vive o presente. Deus fala no presente. Essa é a primeira graça, ouvir Jesus. E a segunda graça, que é proporcional a esta, é a coragem para segui-lo. Porque muitos dos que escutam nem sempre têm a coragem de segui-lo. Nós muitas vezes somos como aquela terra que a semente cai, mas não tem profundidade, ficamos obstacularizando o crescimento da árvore. As pedras, os pedregulhos que impedem a semente de germinar. Ou somos como aquela terra cheia de espinhos, que a semente do chamado de Jesus cai, até frutifica, cresce, vai crescendo, mas é sufocada pelos espinhos. Ou somos como aquele jovem, lembra que Jesus falou que convidou duas pessoas e um disse que iria e não foi, e aquele que tinha dito que não ia terminou indo. Então, é hora de ter a coragem de ir, porque dessa ida depende a nossa felicidade na terra e a nossa salvação no céu. Esse é o grande convite que Jesus nos faz. Ele está aí, na tua casa, na tua comunidade de fé, no teu trabalho, nas oportunidades, nas inspirações mais belas e agradáveis. Ele continua insistindo, elegantemente, mas insistindo, porque ele não desiste de você. Vem e segue-me.